E aí galera, tudo bem? Vim aqui para a segunda parte da nossa revisão de filosofia, então capítulo 2 para vocês, o surgimento da filosofia. Basicamente, nesse capítulo nós vimos o processo de transição, né? Falamos um pouco do contexto histórico e tal, né? Da questão que é importante nós pensarmos, do contexto de Atenas, do desenvolvimento de Atenas no século 6 a.C., né, a questão da democracia ateniense, a efervescência dos debates, né, a ideia de isegoria, ou seja, né, que todos tinham direito de fala, né, a noção de direitos para todos os cidadãos, e claro, aí a gente tem que lembrar que nem todos que moravam em Atenas eram cidadão, considerado cidadão ateniense, mas essas questões levaram a um amplo debate, a um maior debate entre as pessoas, uma troca de ideias referente à questão da vida comunitária como um todo, né, da vida social, mas além disso, isso fez com que surgissem questões a respeito da origem das ideias, da origem das coisas, da origem das explicações, né? O alcance que Atenas teve, inclusive comercial e marítimo, fez com que vários desses filósofos, esses primeiros filósofos, questionassem a autoridade dada, por exemplo, aos oráculos, aos sacerdotes, né, e aqueles que então tinham a autoridade por conta da narrativa mitológica. E aqui é importante nós pensarmos, galera, olha só, né, a diferença ou a disputa aí entre mitologia e filosofia, né, o diálogo, melhor dizendo, entre eles. Não podemos esquecer que sim, se constitui um diálogo nesse sentido, né? É um diálogo de embate, de enfrentamento, de questionamento, né, dentro dessa atitude filosófica, mas em toda forma é um diálogo. Não podemos esquecer então que os primeiros filósofos que compõem esse período aí da filosofia antiga, né, e principalmente os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, né, portanto, quem inaugura a filosofia no mundo clássico, na Grécia, esses filósofos, eles tinham uma preocupação em explicar a origem do universo, a origem das coisas, né, a cosmologia, certo? Explicar a origem e a ordem do universo e de tudo que existia. Por isso, eles serão considerados os filósofos da natureza, os filósofos da physis, que buscam na physis, na natureza, né, a matéria primeira, o elemento que daria origem a todas as demais coisas, e isso seria a arqué, eles chamavam de arqué esse elemento primeiro, certo? Tales de Mileto, por exemplo, vai deduzir e vai chegar à conclusão de que a água seria esse primeiro elemento, esse elemento primordial a todas as demais coisas. Podemos, em outro momento, até ampliar esses debates, porque o que importa aqui é entendermos a postura filosófica deles e essa transição, essa disputa narrativa entre mitologia e filosofia, né? Então, primeiro, o conceito de mitologia. Mitologia é uma narrativa de origem que envolve ações de seres sobrenaturais, seres divinos, e não necessita de evidência ou, né, a sua narrativa não necessariamente precisa de uma lógica natural para ser validada. O que valida, o que dá autoridade a ela é o conceito dela ser uma ação divina, algo que aconteceu já há um bom tempo, né, que está em tempos imemoriáveis e que foi se transmitindo de forma oral a partir da tradição. Beleza? E aí, entre essas narrativas, nós temos na mitologia grega a teogonia de Hesíodo como a grande epopeia ou a grande narrativa mitológica de como o universo surgiu, a ação dos deuses, do surgimento dos deuses e do universo nesse processo, certo? Aqui, gente, eu não vou ficar, que nem eu fiquei na sala de aula com vocês, narrando a teogonia e aí fazendo, né, as análises possíveis dessa narrativa mitológica, certo? Até porque é uma aula de revisão. Mas
Mas é importante nós lembrarmos que a teogonia basicamente está ligado então a uma narrativa cosmogônica. Cosmogônica, né? Cosmogonia, que é esse surgimento do universo criado pela ação de seres sobrenaturais, certo? Beleza? Com o surgimento da filosofia, com esses primeiros filósofos, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro e outros, Zenão, né? Todos os filósofos aí da física que surgem fazendo essa crítica ou buscando essa arqué no mundo natural, no mundo da natureza, né? Esse primeiro elemento palpável, visível, compreensível pela lógica e pela observação da natureza, que exclui a narrativa de uma divindade, a ação de um ser sobrenatural, um ser superior à natureza. Essa filosofia, ela busca responder também sobre a origem do mundo, sobre a origem do cosmos, lembrando que para o mundo grego, cosmos, né, aquilo que está em ordem, tudo que está em ordem no universo, certo? E nesse processo, então, nós temos a cosmologia, cosmogonia, narrativas mitológicas sobre a origem do universo. Cosmologia, narrativas ou pensamentos reflexivos filosóficos sobre a possibilidade de como o universo surgiu, qual seria a matéria primeira, qual seria a arqué. Beleza? Então, essa diferença é extremamente importante, né? Aí nós temos uma disputa aí entre narrativas mitológicas e narrativas científicas. Vamos lá, galera, porque aí tem mais pano para manga. Então, importante também nós não nos esquecermos que o advento da filosofia, o surgimento da filosofia, nesse embate com a mitologia, não exclui a narrativa mitológica. A narrativa mitológica permanece existindo, ainda é uma forma de conhecimento possível, mas é uma forma de conhecimento diferente do conhecimento filosófico, diferente do raciocínio lógico, que parte muito mais de uma atitude de crença, de fé, né, de aceitação por parte daquele que tem contato com essa narrativa, porque você tem que aceitar a ação divina, né, você tem que aceitar que esses seres são inquestionáveis e que eles agem, né, que eles existem, certo? Esse certo não é meu, né, galera? Vamos lá, não sei de onde saiu. E já a postura filosófica, ela se põe a refletir, a questionar, e a partir das respostas encontradas, obviamente, surgirão novas respostas. Esses primeiros filósofos, eles têm uma influência tremenda das narrativas mitológicas. Eles não estão desassociados dessa mitologia, eles fazem parte do meio em que esses mitos de origem têm um apelo muito grande em termos de explicação de mundo, certo? Então, nesse sentido, né, eles estão nesse embate. Beleza, galera, olha só, a essência do capítulo é essa. E aí, o capítulo começa a apresentar os filósofos e as suas teorias de forma muito rápida, né? Lembrando que eu não vou ficar aqui falando de um por um, explicando novamente o pensamento de cada um. Essa aula é uma aula de revisão, ela é um toque geral para vocês, ok? Então, nesse sentido, eu vou citar alguns, obviamente, e vocês se aprofundam na leitura, né? E assim por diante, ok? Vamos lá. Nós temos, basicamente, então, dentro desses filósofos pré-socráticos ou filósofos da física, ou primeiros filósofos, como você queira chamar, meu amigo, né? E minha amiga, nós temos uma classificação muito simples. Perdão, fugiu a palavra, mas já volta. Nós temos os monistas e os pluralistas. Monistas, aqueles que acreditavam que a arqué era um elemento único. Entre eles, o primeiro deles, e um dos mais conhecidos, é justamente o Tales de Mileto, um dos 7 sábios, considerado o primeiro filósofo da antiguidade clássica, né, do mundo grego. Então teria sido ele o pai da filosofia nesse sentido. E Tales de Mileto diz que
a arqué era água, porque observando a natureza, observando os seres vivos, observando tudo que existia no mundo, ele percebia que a água era um elemento que tenha certa constância na existência e das coisas como um todo, da natureza, certo? Então, ele conclui que a água seria esse primeiro elemento. Novamente, vem aqui dizer uma coisa para vocês, né? Não importa tanto a construção lógica e inquestionável desses primeiros filósofos, né? Olha só, conhecimento científico. Não é esse o rolê, né? Mas importa a atitude crítica, a atitude a partir da admiração, né? A partir da observação da natureza, a partir da observação e da crítica aos conhecimentos cosmogônicos também, né? Essas narrativas cosmogônicas, você tem, né? Tem novas propostas, novas reflexões que nos permite aí fazer um amplo debate sobre o que seria a origem de tudo. Debate esse que permanece até hoje, galera. Continuamos muitas vezes nesse debate. As teorias, as narrativas mitológicas, aí no âmbito das teorias criacionistas, das narrativas religiosas e tudo mais, permanece nesse embate, né, em contraponto às perspectivas filosóficas de reflexão sobre a vida, né, mas basicamente se conectando por conta dos temas, né? Os temas acabam sendo basicamente os mesmos, né? Em diversos momentos do seu espectro de pensamento e de análise, certo? Né? Como eu já disse para vocês em sala, já que eu toquei nesse assunto, né, é importante nós lembrarmos que o conhecimento religioso, o conhecimento que nasce dessas mitologias e tudo mais, né, as explicações religiosas para o mundo, para as coisas, ela tem um pressuposto da crença, né? Então, ela parte do pressuposto, ela se apresenta como verdade absoluta, inquestionável, né? E que nós, seres humanos, devemos então compreendê-la até onde for possível, devido à nossa mente limitada de humano, e o que nós não conseguimos compreender é verdade de fé, é crença, beleza? Enquanto a atitude filosófica, o pensamento filosófico, por mais que se depare com os mesmos assuntos, com os mesmos temas muitas vezes, a postura é outra. É uma postura de questionar essa vida, questionar essas narrativas, questionar essas respostas prontas e abrindo para as possibilidades infinitas, certo? Lembrem-se que a postura filosófica é essa, ok? Aí nós teremos outros, Anaximandro, outros, Zenão, que mais? Pitágoras, Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides são dois filósofos num período de transição entre os monistas, que acreditam num único elemento, certo? Como princípio de tudo, e os pluralistas, que vão acreditar em vários elementos, né? Possibilidade de vários elementos ser aí a essência ou a origem das coisas, a arqué, né? Lembrando que Heráclito, ele basicamente defende a noção de que tudo é movimento, e por conta disso, né, nós também estamos em constante transformação, mudança, certo? E o princípio de tudo seria os opostos, a questão dos opostos. O mundo é composto por forças opostas, e essas forças opostas constituem tudo que existe na natureza, beleza? E o Parmênides, que é o seu arquirrival nesse sentido, né, que diz que toda mudança é ilusória, porque o ser, ele é e ele não pode deixar de ser o que ele realmente é, ele não pode passar por uma mudança, né? O ser, ele é, e ponto, né? Porque aquilo que não é, não pode ser ou não pode se transformar, porque a partir do momento que eu, ser que sou, me transformo naquilo que não sou, eu deixo de ser o que sou, não é? Parmênides. Beleza, galera? Não vamos entrar nesse debate de quem está certo, quem não está. Eu só tenho que compreender as diferenças desses pensamentos para possivelmente analisar uma questão e assim por diante, ok?
E entre os pluralistas nós vamos ter alguns filósofos que vão defender a questão dos elementos como a água, a terra, ar e o fogo, né, em união, em composição, e a relação entre eles é o que permitiria, né, que daria origem à natureza e a tudo mais. E entre eles também nós teremos o Demócrito e o Lapídio, não podemos esquecer deles, que vão defender a ideia do átomo. Né? Lá já na antiguidade clássica nós temos a ideia do átomo compor um elemento que compõe todas as matérias, seria uma partícula indivisível e extremamente pequena, né? que não seria capaz de enxergarmos, que compõe toda a matéria. Né? Aí, obviamente, hoje nós sabemos que o átomo ele é divisível, mas se pensar que lá na antiguidade não havia microscópio, não havia possibilidade de analisar moléculas e tudo mais, né? Um filósofo aventou, né, em suas narrativas, em seus estudos, a ideia do átomo como uma matéria que está em tudo que existe na natureza. E aí nós temos então esses filósofos, ok? Monistas, pluralistas, e que eles então vão defender o princípio, a arqué, e essa arqué é um elemento palpável, materializado, visível, certo? Buscando compreender e explicar a origem do mundo, a cosmologia, sem a interferência dos deuses, em contraponto às narrativas cosmogônicas como a Teogonia de Hesíodo. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês possam completar aí os seus estudos para a nossa próxima avaliação de filosofia e que vocês tenham uma ótima prova. Tranquilidade, atenção, concentração. Beleza? Foco, força e fé. É isso aí, galera.